Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Programa ao vivo é assim. Moramos no 8º andar do edifício Medaglia, pois o convidado não chegou. Daí eu fiquei pensando aqui o que eu iria fazer. Eu acostumado, já estou, posso ficar falando 50 minutos aqui. Mas como o programa é transmitido também pela nossa web TV, eu ficar aqui falando para as pessoas sem parar, com este meu rostinho enjoativo, eu acho que eu iria cansar ou perderíamos a audiência. Por isso eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, que torna este programa tão ou mais atraente que os costumeiramente apresentados. Pois o entrevistado é o que se tem de mais quente no momento, uma pessoa ligada ao jornalismo. Ele foi buscar os seus conhecimentos nos bancos da academia, mais especificamente bancos que podem ter ficado molhados, pois os bancos são lá em São Borja, na Unipampa. Meu convidado de hoje é meu amigão Estevam Menini, que era jurado de um dia aparecer por aqui. Muito boa tarde, Chico. E o nosso bate-papo, finalmente chegou o dia de nós conversarmos aqui sobre, e vamos deixar bem claro, tu pode parecer um regra 3, mas a regra 3, para quem não sabe no futebol, é o banco, né? O cara que está no banco, é um assunto de Copa do Mundo e tal. Mas esqueçamos a Copa do Mundo e vamos aproveitar para trazer algumas questões. Chico, essa tua experiência acadêmica, 12 anos de experiência como atuando em veículo de comunicação, tem a real noção da notícia, todas essas questões, porém, o que nesse momento, nesse período de transformação, os últimos anos, eles foram muito... se recebeu o apoio da tecnologia, se recebeu também, passamos a utilizar as mídias sociais, o jornalismo fala hoje em convergência, todas essas questões. O que tu te deparaste no meio acadêmico? Eu sei que tu tivesse professores com especializações, com doutorado, com pós-doutorado na Europa, inclusive. O que tu observaste entre a noção que tu tinha antes de ingressar e a partir do momento agora que tu está saindo de lá? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes, internautas. É um prazer estar aqui. Mesmo eu sendo regra 3, né? Tu tá dizendo que não, mas eu me considero. Bom, Fábio, como tu falaste, o jornalismo ele sofreu bastante modificações. Assim como outras profissões, medicina, algumas outras profissões sofrendo bastante modificações com a tecnologia e com a internet comercial. O jornalismo foi uma das profissões que mais teve impacto por causa dessas novas tecnologias. Desde que começou a internet comercial em alta velocidade, a partir de 90 e poucos, por aí, 96, teve muitas mudanças no modo de fazer o jornalismo. Como tu citaste os meus professores, eu tenho um que eu posso citar em especial, que é o Marco. Ele é doutorando em comunicação digital pela Unicinos, e ele cita que quem está fazendo jornalismo digital agora, como se fosse tu estivesse descendo uma ladeira com o carro andando e trocando o pneu ao mesmo tempo. Ou seja, a teoria não existe, como é a teoria do jornalismo impresso, como é a teoria do telejornalismo, inclusive do radiojornalismo. A teoria ela é muito recente, então os próprios autores, não existe tanta bibliografia ainda, e os próprios autores que escrevem sobre isso, eles deixam bem claro que tudo que eles estão falando ou escrevendo não é para ser seguido à risca, porque tudo está em modificação. A profissão de jornalista ela está se modificando, o modo de fazer o jornalismo está se modificando desde o advento da internet e novas tecnologias. O que eu poderia te citar? Foi uma das poucas profissões
que modificou totalmente a maneira, desde os critérios de noticiabilidade se modificam por causa do advento da internet. No caso, critérios de noticiabilidade consagrados que sempre existiram, hoje em dia eles já podem estar sendo modificados. Te dou o exemplo da questão do clique, que a gente conversa bastante. Às vezes é uma notícia que não tem valor jornalístico, não tem valor notícia, como nós jornalistas falamos, e ela entra na capa de um site justamente por causa do clique. Sim. Então são modificações na profissão que são ao mesmo tempo benéficas para o jornalismo, mas elas também são muito perigosas. Nesse sentido, vamos utilizar um exemplo a partir da semana passada. Vamos lá no começo. Existem linhas de transmissão exclusivas dos canais, principalmente agora no período da Copa do Mundo. Foram contratados serviços em diversos satélites para gerar essas transmissões do país. Por exemplo, a Globo, como que ela entra no Jornal Nacional, entrava com a Patrícia Poeta e com o Galvão. Tinha uma linha de serviço que essa linha tem uma codificação. Por vezes, essa codificação, como aconteceu no passado, aí caiu até ministro já, com linhas de parabólica aí abertas. Pois ocorreu a mesma coisa no dia 1º, no dia 2 especificamente. Entusiasta de satélite conseguiu fazer print screen de algumas imagens. Ele não gravou, ele fez o print screen de algumas imagens com a Patrícia Poeta e o Galvão. Num desses print screen, dava-se a entender que eles estariam se beijando. Na verdade, o print screen mostra eles se aproximando, mas na verdade a sequência disso é um beijo no rosto, um simples cumprimento entre os dois apresentadores. Isso foi postado em sites exclusivos de interesses, de pessoas que têm interesse por antena parabólica. Tá? Um desses print screen foi pinçado por alguns sites que, na tentativa de buscar cliques, Estevão, postaram isso. Veja o vídeo, não existia vídeo nenhum, mas é daqueles sites que se para clicar, para tu ver alguma coisa, tu tens que curtir. E aí a gente retoma o nosso assunto sobre o jornalismo. Então, esse link foi amplamente distribuído aí pelo Face nas 2 últimas semanas. As pessoas com curiosidade clicavam naquilo ali e acabavam vendo só uma foto e um desdobre das pessoas, só que elas já tinham curtido anteriormente. Geraram, então, esse site, só que é aquele clique fácil que se transforma imediatamente, né, Chico? Vai ser a única vez que as pessoas vão clicar naquele site. Que lucro tem essas pessoas com isso? Esse é o perigo que eu tinha falado antes. Antigamente, os meios de comunicação de massa, eles eram de mão única. Tanto o jornal, quanto a TV, quanto o rádio, eles ditavam e diziam e não tinham um retorno do ouvinte, do telespectador, do leitor. Com a internet, essa mão não é mais única, de cima para baixo, do meio de comunicação para o ouvinte, leitor, ou enfim. É uma via de mão dupla. Então, todos nós, qualquer pessoa que tem internet, ela é um gerador de conteúdo em potencial. Então, justamente por isso, falava-se muito que com a internet, onde seria o papel do jornalista. Mas é justamente aí que aumentou o trabalho do jornalista com a internet. O jornalista, hoje em dia, ele seria também um produtor de notícia, como sempre foi, mas uma palavra que falam atualmente é um curador da notícia. Ele filtra a notícia para ti não precisar ficar procurando a notícia. Se fazendo de bobo com esses cliques, por exemplo. Verdade. Então aí é que tá o perigo. A partir do momento que qualquer pessoa pode ser gerador de notícia, se tu não tem um senso crítico, se tu tem uma leitura mais superficial, se tu não se aprofunda no que tu tá lendo, tu pode ler muita coisa, muita bobagem e acreditar que aquilo ali é uma verdade. E passar adiante. Eu, por exemplo, lamento de ver pessoas esclarecidas, pessoas formadores de opinião, né, pretensos formadores de opinião até também,
que compartilham sem checar as suas informações, Estevão. E robotizado. Como isso pega mal hoje em dia? Eu sou um crítico eu utilizo bastante, mas eu sou um crítico das redes sociais, principalmente o Facebook, porque parece que as pessoas têm preguiça de ler e de se aprofundar e se apavoram ou ficam estupefatas com algumas notícias e a primeira reação é compartilhar. Elas nem terminam de ler o lead, o primeiro parágrafo no caso, e já compartilham. E aí é que está o erro. A partir do momento que todo mundo pode ser formador de... Não digo formador de opinião, mas de geradores de notícia, como é o caso de agora com a internet, as pessoas não se dão o trabalho de checar para ver o que é certo e o que é errado, e acabam só compartilhando. E aí é que mora o perigo, e aí que está o papel do jornalista. Para fazer esse meio de campo entre o que é notícia realmente, com notícia que foi checada, que foi apurada, e o que não é, o que é apenas boato. Então, é mais ou menos por aí, Fábio. Nesse sentido, especificamente sobre essa veiculação envolvendo o Galvão e envolvendo a Patrícia Poeta, eu procurei, então, através... eu tenho cadastro nesses sites enfim, a principal manchete que saiu explicando isso aí foi num grupo denominado Exploradores de Satélite. Os caras conseguiram, então, contatar a pessoa que tinha feito esse print screen para que ele explicasse isso, e com outros print screens de outras situações naquela mesma noite do dia 2. Daí, através de contato com o pessoal do site, eu consegui ter acesso desse blog, acesso a essas outras fotos. E já gerei uma postagem no nosso site tentando explicar efetivamente isso que aconteceu. Mostrando para as pessoas que aquele clique que elas tinham sido induzidas a dar, que não era, enfim, não existia efetivamente um vídeo e o Galvão não tinha dado um beijo na Patrícia Poeta. Essa questão do clique é muito interessante. Aqui a gente não precisa ir muito longe, né, Fábio? Aqui, como o nosso convidado que está sempre aqui fala, aqui no nosso rincão, acontece muito isso. Tu lê uma manchete escrito que um nenê foi engolido por uma cobra, aí o pessoal vai lá e clica e acha que é em Santo Ângelo. E o nenê foi engolido por uma cobra na Indonésia, mais ou menos, e isso o cara quer o clique, para chegar no cliente e dizer, o meu site, o meu blog, enfim, o que eu tenho na internet, ele tem tantos 1000 cliques diários. Mas de que vale isso para um cliente, esses cliques, se o cara que clicou ali ficou bem brabo, porque achando que era uma notícia local e era uma notícia velha e de outro lugar. Então, até que ponto as empresas que patrocinam esse tipo de produto tem que pesar se o clique é mais importante do que a qualidade da notícia, né? Nesse sentido, no nosso site temos atualizações hoje e uma notícia importante a todos os trabalhadores é que o PIS começa a ser pago amanhã, na terça-feira. Dentro do site também há um link com o calendário para pagamentos do abono salarial e dos rendimentos do PIS direto na Caixa Econômica Federal. Também está tudo explicadinho, como receber, quem pode receber, e ainda há um vídeo produzido na manhã de hoje pela Nicole em frente a uma das lotéricas, explicando isso aí. Tudo isso em novoshorizontesfm.com. Nós vamos a um breve intervalo e em seguida voltamos com o Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quem nos acompanhou pela web viu belas imagens da Praça Pinheiro Machado num dia de sol. Para quem está longe, é um local de muitas lembranças, embora ele tenha sido transformado e não tenha nenhum... As pessoas podem ter ficado imaginando que apareceu um jacaré ali, Chico, mas não tem jacaré nenhum mais. Infelizmente. Onde foram parar os jacarés? Não, os jacarés foram para Santa Maria, o senhor sabe, não é mais permitido isso, a legislação mudou, enfim. Mas a gente pode falar pelos gremistas.
O Chico é um dos gremistas da turma dos... Como é que é o grupo Missioneiros Tricolores? Borrachos Noroeste. Que barbaridade. Começa pelo nome, né? É um absurdo. Mas é uma verdade. Mas é só em dia de jogo, excursão e tal. Certo. Pois essa turma aí deve estar muito contente. Quarta-feira as atividades normais serão retomadas. Eu imagino que o sentimento dos torcedores do Inter deva ser o mesmo. Embora a Copa tenha toda essa movimentação em torno, nada como torcer pelo seu time do coração. Eu tenho esse sentimento, eu acho que tu compartilhas. Eu acho que todo mundo, né? Todo gaúcho que gosta de futebol não vê a hora de chegar a quarta-feira para matar a saudade do time. Mesmo que seja esse campeonato de pontos corridos, a Copa mostrou que Copa é Copa. Não adianta, campeonato tem que ser mata-mata, tem que ser Copa. Pois outra questão, assim, a semana passada, o Sabella, né? Para quem não sabe, eu tive ontem, quando foi exibida no Globo Esporte aquela reportagem ali, contando a história, a passagem do Sabella por Porto Alegre. Tem muita coisa que acontece que a gente acaba esquecendo. Eu vi uma daquelas partidas que foram mostradas, um gol dele em Grenal ali. Eu me lembro que eu estava naquela partida. Numa época, e quem recorrer a essa imagem, muito pouca gente ia ao futebol. É uma partida que eu me lembro de um Grenal que foi muito pouca gente, eu não sei até porquê o que aconteceu, mas eu lembrei disso. Então ontem os gremistas, logicamente, surgiu um envolvimento mais uma vez dos gremistas com a Argentina, tu diria isso? Como também surgiu com a Alemanha, porque os dois, o Schweinsteiger colocar a camisa do Grêmio. Os gremistas estavam brincando nas redes sociais, na internet, isso que a Alemanha, né, o Schweinsteiger e o Podolski vestiram a camisa do Grêmio, visitaram a arena e tal, e estavam brincando que era o Grêmio na final, né? De um lado tinha o Sabella, ou Sabeja, e do outro lado tinha os alemães que amigos do Zé Roberto, se identificaram bastante com o Grêmio. E tinha os colorados pelo outro lado também dando risada, dizendo que a Alemanha ia perder porque os jogadores vestiram a camisa do Grêmio. Quem veste a camisa do Grêmio não ganha título. Mas então, quem sabe, saiu o azar agora. Alguém que vestiu a camisa do Grêmio ganhou um título. Quem sabe a Copa do Brasil aí, o brasileiro, gente belisca. Mas ainda, para quem não se ligou em futebol local, a gente procurou manter no site da Novos Horizontes pelo menos uma postagem diária ligada ao Grêmio e ao Inter, de uma forma bem equitativa, eu diria. Tá? Uma das notícias interessantes do Inter aí, nesse período, é o monumento que será feito para o Fernandão, né? Muito justo. No Beira-Rio. Outra questão de tentar denominar o viaduto Mazembe de viaduto Fernandão, se bem que ele já ganhou um nome, né? Esse nome vai ser difícil ser retirado. Né? E, além disso, que aquele memorial feito de forma provisória no Beira-Rio, após o falecimento do Fernandão, dele ser mantido, dele ser deslocado lá, um local para as pessoas possam lembrar do grande atleta que tragicamente morreu há pouco tempo. E sobre os times, uma das questões interessantes aí também está no nosso site, a manifestação do presidente Fábio Koff, que a Alemanha servirá de inspiração para o Grêmio. Tomara que isso seja verdade. Se o Grêmio jogar 10% do futebol, a seleção da Alemanha jogou, tá maravilha. Né? Mas eu acredito que não seja bem assim, Fábio, porque os amistosos que o Grêmio fez durante essa intertemporada não foi coisa boa de se ver, né? Foi terrível. Não, aquele jogo do domingo retrasado é algo assim, uma das piores coisas mostradas durante um mês, pelo menos, na televisão. O Cruzeiro, desculpa interromper, Fábio, o Cruzeiro foi para os Estados Unidos e jogou 5 partidas e ganhou 5. O Grêmio ganhou uma com as calças na mão, como se diz aqui no nosso rincão. O Colorado acho que perdeu 2, empatou uma e os reservas conseguiram salvar a pátria da temporada ganhando um jogo de 1-0. Então, para nós, a coisa não tá muito
se desenhando muito bem. Essa é a questão. É claro que existe uma diferença de investimento, né? Imagine quanto custa ir para Santa Catarina, como é o caso do Inter, e ir para o Paraná, como foi o caso do Grêmio, e ir para os Estados Unidos, como foi o caso do Cruzeiro, né? A gente também está à distância em relação aos clubes do centro do país. Os clubes mineiros têm demonstrado aí nas últimas temporadas que definitivamente estão assim no mesmo nível que os cariocas e os paulistas. Nós, lamentavelmente, estamos num nível abaixo. Eles estão bem mais organizados que a gente, mas eu acredito que não é nenhuma questão deles estarem mais organizados ou deles terem mais dinheiro para investir, para fazer uma excursão para os Estados Unidos. Eu acredito que foi uma questão de logística mesmo, porque eles não teriam lugar para treinar. Sim. O próprio Grêmio ficou dias sem treinar porque a arena estava ocupada, o Olímpico estava em reforma porque seria ocupado, acabou não sendo. Teve dias que o Grêmio não conseguiu treinar nem no campo suplementar do Olímpico porque tinha seleções treinando. Então pode ter sido essa saída que eles tiveram para conseguir treinar. Uhum. Nós vamos a mais um brevíssimo intervalo. Vocês apreciam, quem nos assiste, as novas imagens do nosso break, e em seguida a gente finaliza o Café Missioneiro contando sobre uma denúncia que nós apresentaremos ainda hoje. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois encaminhamos o final do nosso programa de hoje, já chamando a atenção para os internautas e nossos radioouvintes, que na manhã de hoje nós descobrimos uma daquelas questões que entristecem bastante o cidadão comum, o cidadão que paga impostos, o cidadão que não tem benefícios, o cidadão que entra em filas, o cidadão que estaciona o seu veículo e vai lá na máquina, pega o dinheiro, a moeda ou o cartão. Você sabia que existem empresas da cidade que têm benefícios exclusivos para a utilização do transporte, do estacionamento pago na cidade? Pois é, isso existe e nós comprovamos, de forma que a defesa será o velho desdobre, mas isso será noticiado, será veiculado na tarde de hoje. Isso é lamentável, né, Chico? A gente procura, eu te chamo de Chico, para quem não sabe, Estevão Menini, mas é o Chico. Estevão Francisco. Isso é lamentável, né? De que permaneçam as velhas técnicas, as velhas formas de se beneficiar do poder. E isso está documentado, como eu disse, os dados ainda estão sendo apurados, mas as imagens são muito claras. E a explicação ela vai vir naquela forma que sempre é praxe, justificando o injustificável. Que, aliás, é a técnica, né? Se é que virá a desculpa, né, Fábio? Normalmente porque vem. No jornalismo a gente sempre... um dos princípios do jornalismo é tu ter o contraponto, tu ouvir os dois lados, ou os três, ou os múltiplos lados, porque normalmente não existe apenas dois lados de um fato. Mas o que está acontecendo é que o que causa estranheza aqui é que os órgãos oficiais do município, aqui me referindo à prefeitura mesmo, está sendo bem difícil tu conseguir esse contraponto. Mesmo quando a pauta é uma pauta positiva, como a gente procura abordar, a gente às vezes quer alertar o cidadão sobre alguma coisa que ele possa estar fazendo errado, e a gente procura os órgãos competentes para eles dizerem oficialmente como o cidadão deve agir quando quer, por exemplo,
podar uma árvore, quer fazer uma construção, como que ele tem que deixar os tapumes na calçada, quanto que eles podem avançar ou não. E a gente vai atrás da prefeitura buscando essas informações oficiais, mesmo a gente sabendo, a gente pode dizer do jornalista, ele tem o poder dele poder dizer, se ele lê lá na lei, ele pode escrever na matéria, dizendo que é assim, assim. Mas fica muito mais enriquecida a matéria quando um órgão oficial vai lá e diz, não, é assim, a punição é essa e essa, e na lei diz isso. E até para eles dizerem isso tá bem complicado. A questão também envolvendo a área da educação, para quem não sabe, a realidade da educação municipal em Santo Ângelo, a realidade que eu digo, o que é oferecido, o que existe, os programas, enfim, tem muito de bom a ser mostrado. Nós, por várias vezes, tentamos entrevistar educadores, enfim, e vocês acreditam que existe, a sensação que a gente tem, pelo menos, é que exista uma orientação que ninguém pode falar. E eu não consigo entender por quê. Eu acredito que a orientação seja parecida com essa, mas não é questão de ninguém pode falar. Eu acho que a questão é... vão deixando para amanhã até o jornalista desistir da informação, de querer a informação. Mas é óbvio que o jornalista tem outros meios de conseguir essa informação, mas o que é uma pena o leitor não ter acesso às informações oficiais. Eu acho que isso é bastante prejudicial, inclusive para a democracia, né, Fábio? Sem dúvida. Pois bem, 2 minutos para as 2, eu volto a frisar, agora na tarde de hoje, através de novosHorizontesFM.com e aqui também no 104.7, você ficará sabendo sobre o que nós falamos. Trata-se, como eu disse, de benefícios em relação ao estacionamento pago, privilégios. Meu boa tarde e agradeço ao Estevam por ter participado comigo do Café Missioneiro. Até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.